Sábado abençoado, né? Shalom. Yahushua, irmãos. Hoje é dia 5 de julho. É 5 de julho de 2014. 5 de julho. Isso aí. Ao meu lado aqui a digníssima esposa, abençoadíssima. Nós estamos nos reunindo hoje para falarmos de um tema que o Espírito da Verdade nos colocou no coração, sobre Isaías 1, 18 a 20, Yoshua e Yahu. Eu fiz um pequeno telepronto aqui, deixa eu ler o texto. Venham então ter comigo e conversemos, diz Yahu Ulhi. Por mais profundas que sejam as manchas do vosso pecado, eu poderia tirá-las e torná-los tão limpos como a neve ao cair. Ainda que essas manchas sejam vermelhas como o carmesim, poderei torná-los brancos como a mais branca lã. Se quiserem e se me ouvirem, afirma Yahu Ulhi, se me obedecerem, terão tudo o que há de melhor. Mas se continuarem a voltar as costas e a recusarem ouvir-me, serão devorados pelos vossos inimigos. Eu, Yahu Ulhi, é quem vos diz isto. Vinde, pois, e arrazoemos. Em outra versão, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, tornarão limpos como a neve, serão vermelhos como o carmesim, ele pode torná-los brancos como a branca lã. Agora, se recusar, serão devorados pela espada, pelos vossos inimigos, afirmam as Escrituras Sagradas. Os versos anteriores retratam ali a situação de Elshuru, a desobediência, as transgressões praticadas ali realmente com sérias advertências, né? Porque propositadamente nós começamos aqui pelo verso 18, mas os versos anteriores há várias exortações seríssimas. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Aí entra o verso 18, venham, vamos refletir juntos, ou arrazoemos, ou conversemos. Mas como nós já estamos humildemente nessa condição de obediência e desejamos ardentemente uma perfeita reconciliação com o nosso Ulhi, já iniciamos aqui pelo versículo 18. Ainda que os pecados sejam manchas profundas do vosso pecado, eu poderei tirá-las, torná-los tão limpos como a neve ao cair. Você já viu neve ao cair? Bonito, né? Limpinha, clarinha. Quando nós estávamos lá nos Estados Unidos, eu e minha esposa, aconteceu até um fato interessante lá, no estado de Massachusetts. Alguém disse para mim assim: vocês já viram neve? Pois é, pois agora vocês vão ver neve até quase 1 metro de altura, sei, 30 centímetros, 1 metro de altura. E o Espírito de Yahushua falou comigo que naquele ano eles teriam um inverno diferente de todos os outros. E eu disse para eles, olha, mas vocês esse ano terão um inverno diferente de todos os outros, porque não vai haver essas tempestades, essas neves em excesso. Inclusive até um irmão lá que trabalha nessa área de venda de passagens aéreas falou conosco
Nós estamos surpresos porque esse ano não houve nenhuma defasagem, nenhum cancelamento, está tudo normal. E o Espírito Santo confirmou aquela palavra, o Espírito da Verdade. Mas quando nós estamos perto de regressarmos ao Brasil, depois de quase 3 meses, tivemos o privilégio de assistir as neves, pequenas neves caindo, né? Foi clarinha, caindo, então tirei até umas fotos. Então, na realidade, ele pode, o Altíssimo, transformar os pecados, aqueles pecados que às vezes você não teria nem coragem de confessar para os homens. É isso mesmo. Você teria coragem de falar, de expor publicamente tudo que você já fez de errado, que você pensa para as pessoas? Eu não teria coragem, não. Eu confesso para ele, né, o que eu já fui, o que eu já fiz no meu passado. Porque só ele que pode realmente perdoar os nossos pecados. Homem algum na face da terra tem essa competência, e a exclusividade dele. E dentro de um critério, de um juízo imparcial, não como um juízo humano, né? A exemplo dos fariseus lá, contra a mulher adúltera, surpreendida em flagrante adultério. A lei de fato mandava que tais mulheres fossem apedrejadas, mas não somente a mulher, o adúltero também. Já começou errado por aí, trouxeram só a mulher, a parte mais fraca, né? Vítima. Mas espiritualmente estavam distantes da verdade. E Yahushua, então, com poucas palavras, acabou com a vingança dos algozes lá, ávidos em apedrejar a mulher. Quem estiver sem pecado, comece a tirar a primeira pedra. Você que me assiste aí, está sem pecado? Comece a tirar a primeira pedra. As Escrituras afirmam que, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, mentimos, inclusive com agravantes, né? Estamos até ofendendo o Altíssimo. Portanto, pecado é um mal que vem de gerações e gerações e que só pode ser eliminado, extirpado das nossas almas pelo sangue, pelo Dan de Yahushua. Não tem outro jeito. Você pode passar por tudo quanto é tipo de processo que a sua mente quiser inventar, que vai se tornar até risível, ridículo, se tentar fazê-lo. Porque o único que pode perdoar pecados, quem é? Que é o Yahushua. É isso, meu amor? Somente ele perdoa os nossos pecados. Lógico. Inclusive era uma das razões porque os chamados fariseus, né? Precisa preocupar em transliterar aqui para fazer não, é fariseu mesmo, é de Zeus mesmo. Eles ficavam revoltados porque Yahushua perdoava os pecados. E o único dentro da Torá que tem tamanho atributo, tamanha autoridade que podia avocar-se como perdoador, é o próprio Yahushua, né? Que é o próprio Salvador revelado através de Yahushua. Então eles, como estavam ainda esperando, estão até hoje esperando o Messias, não podiam e nem podem, aqueles que ainda esperam, terem seus pecados perdoados. Não adianta ficar gritando, desculpa, que eu não estou com isso querendo ofender a quem quer que seja, mas você pode rezar no Muro das Lamentações 100 anos e vai para o inferno do mesmo jeito, porque o único que perdoa pecados é só o nosso Salvador amado. O chamado Papa, né? A ninguém sobre a terra chameis vosso Papa, o Padre Menelhu, Matiti, Yahu, 23, foi lá para Yahushua. Inclusive nós estivemos lá, né, irmão? Olhando de uma certa distância, porque não podia nem fotografar, a não ser
uma parte mais alta. Ele estava lá com a mão lá no Muro das Lamentações. Não sei para quê, com que finalidade. Está precisando perdoar os seus pecados primeiramente, se reconciliar com o Altíssimo, se arrepender das suas idolatrias, nascer de novo para poder ver o reino dos céus. Caso contrário, vai com o papado e tudo para o inferno. Não tem outro caminho, meu amigo. Não adianta ficar com raivinha e não concordar, porque essa é a verdade. Ninguém pode ir contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Então, se quiser, está aqui. O verso é esse. Agora presta muita atenção no que está sendo dito, viu? E vai dar uma de engraçadinha em querer se levantar contra, porque a espada vai alcançar você. Aí você vai acreditar. Mas se continuarem a voltar as costas e a recusar ouvir-me, serão devorados pelos vossos inimigos. Essa palavra veio do Altíssimo. Ele diz: eu e ao Rurim é quem vos diz isto. Sereis devorados pela espada, pela própria palavra, e sem dó e sem piedade. Os inimigos alcançarão você, seja padre, papa, pastor, bispo, qualquer um que não estiver à obediência, eu também, né? Saindo desta palavra, qualquer um de nós, saiu da palavra, afastou-se do Altíssimo, o único que pode perdoar pecados, eu lhe pergunto, como é que fica a sua alma, a situação da sua alma na eternidade? Olha que você estiver partindo para a eternidade. Quero ver aqueles instantes finais ali. O sujeito dá uma de valente, diz que é ateu, ateia, agnóstico, não sei o que lá. Eu quero ver naquela hora final, naquele momento final. É aí que eu quero ver. Ao que estiver partido para a eternidade, eu quero ver a valentia desses tais. Nós temos exemplos aí de homens que se diziam ateus, que na hora da morte confessavam seus pecados até para as cadeiras. O cara ficou completamente norteado, porque durante o percurso da vida deles, se deixaram influenciar pelo tradicional método de vida que nós conhecemos, os aplausos humanos, querendo ostentar-se como celebridade. Olha aquele ali, que ele é um cientista, tal. Um cientista ateu que vai para o inferno com ciência e tudo, se não se converter. Não é mesmo? Agora, se você faz parte da ciência ateia, leia inclusive lá, Provas da Criação, está em primeiro lugar para a exaltação do rei, através do Google, ou do seu browser de preferência. Através do Google você coloca Provas da Criação, está em primeiríssimo lugar. A linguagem transliterada do hebraico, você vai ver Provas da Criação, onde humildemente, para a exaltação do rei, nós julgamos por ter essas mentiradas todas de evolução, ateísmo. É muito importante nós estarmos sempre atentos a essas verdades. Agora, como é que eu vou ter certeza dos meus pecados, convicção dos meus pecados e, consequentemente, absolvição, perdão, se não tiver o Espírito da verdade agindo em nós? Quando ele vier, o quê? Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado ele diz porque não creia em mim. Então, quando o indivíduo se diz ateu ou ateia, não me admira nem um pouco, porque o Espírito da verdade, o Kadosh, Rosh HaKodesh, ainda não falou o seu coração. Ele convence, você passa a ter fé e a viver uma vida de fé. Reunião abençoada, agradecemos ao Espírito da verdade esta mensagem maravilhosa que tem falado ao meu coração, tenho certeza também ao seu coração, para a exaltação do Rei. No próximo sábado nós estaremos de volta. Se quiser participar conosco, é bem-vindo.
Você pode nos chamar, hora final 1 pelo Skype. Todo sábado deleitoso, nós estamos reunidos aqui a partir das 17 horas. Ainda continuamos a nossa reunião, aguardando algumas pessoas que nos chamam, se vierem a chamar, senão estamos felizes também, porque não importa 1 a 1 milhão, a alegria e a satisfação é a mesma. Um abraço, até outra oportunidade.